Olá, tudo bem? Vamos continuar conversando sobre leitura? No vídeo anterior, eu mencionei 3 concepções de leitura e vou voltar a elas agora para dizer o nome que elas recebem dentro do campo de estudos sobre leitura. A primeira que eu mencionei foi a que é conhecida como concepção linguística de leitura, porque é aquela que concentra toda a importância da leitura no próprio texto, porque considera o texto como fonte das informações. E o leitor, então, teria um papel passivo, pois caberia a ele apenas identificar as informações presentes no texto. A segunda concepção que eu mencionei é chamada de psicolinguística, porque desloca o foco do texto para o leitor, pelo fato de que o leitor, ao ler, usa seus conhecimentos prévios para identificar no texto aquelas informações que não estão explícitas, mas são importantes para a compreensão. Nesse caso, as atividades de compreensão leitora visam levar o estudante a usar os seus conhecimentos prévios, a explorar os seus conhecimentos prévios para entender o texto. A terceira concepção que eu mencionei é conhecida como concepção interativa e conjuga, na verdade, as duas concepções anteriores, porque dá importância tanto ao texto, às informações novas que o texto apresenta, como também dá importância aos conhecimentos prévios do leitor, entendendo então que a leitura é uma interação entre o texto e o leitor. Na verdade, não importa muito nós memorizarmos os nomes dessas concepções. O que importa é nós entendermos, principalmente nós professores, que as concepções de leitura orientam o nosso trabalho com o texto na sala de aula. Hoje, no entanto, nós vamos falar sobre a leitura fora da escola. Mas para isso é importante você não perder de vista o papel ativo do leitor. Bom, no final do vídeo anterior eu deixei algumas perguntas para a sua reflexão. Não sei se você conseguiu pensar sobre elas, mas vamos lá. A pergunta importante para direcionar a nossa reflexão hoje é a seguinte: na nossa vida diária, nós lemos diversos textos. Nós lemos na nossa vida diária, no nosso cotidiano, da mesma maneira como nós lemos na escola. A leitura no nosso dia a dia é feita do mesmo jeito como ela é feita dentro da sala de aula durante as atividades de leitura? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quando eu falo em leitura fora da escola, eu estou me referindo àquela leitura que nós fazemos por livre escolha, por decisão nossa, como eu disse antes. Porque na escola ou na universidade, o estudante normalmente não escolhe o texto que ele vai ler. É o professor que decide as leituras que vão ser feitas. Na nossa vida diária, nós é que escolhemos os textos que vamos ler. Agora, é bom fazer uma ressalva. Se você está na sua casa, mas você está lendo um texto para fazer um trabalho para a escola, um trabalho para a universidade, ou se você está lendo um texto para fazer um concurso, aí não conta. Eu estou falando realmente daquela leitura totalmente espontânea que nós determinamos o que vamos ler. Nesse caso, normalmente nós lemos com um objetivo, temos um propósito ao ler. Há também aquelas leituras que nós fazemos involuntariamente. Por exemplo, quando nós estamos dentro de um ônibus e passamos por um outdoor e lemos pelo menos o que está escrito em letras maiores. Quando a gente está andando, por exemplo, no centro da cidade ou dentro de um shopping e lemos os letreiros, as faixas, os anúncios de promoção. Nesse caso, nós também não temos objetivo para a leitura. É uma leitura que eu digo que é incidental, involuntária. Então, voltando àquela leitura que nós fazemos normalmente na nossa vida cotidiana, os textos que nós escolhemos, né? Nós temos objetivos ao ler. Lemos, por exemplo, para nos informar, lemos uma receita para saber como se prepara um prato, lemos uma sinopse de filme para saber como é a história, qual é o enredo do filme, né? Então, se nós temos objetivos diferentes, será que nós lemos da mesma maneira os diferentes tipos de textos com os quais nós temos contato no nosso cotidiano? Você lê da mesma maneira uma notícia, ou um manual de instrução para saber como funciona um aparelho, ou uma história em quadrinhos, ou um poema, ou um romance? Acho que não, né? Bom, nós já vimos que ler é interagir com o texto. Mas como se dá essa interação? Vamos pensar primeiro na interação quando nós conversamos.
Quando nós estamos conversando com alguém, nós fazemos perguntas ou respondemos perguntas, damos uma opinião, manifestamos alguma forma de reação com um gesto, por exemplo, com uma expressão facial. Isso é interação. Tanto é que quando nós estamos conversando com alguém, se a pessoa não está olhando para a gente, ou se ela não fala nada, não diz nada, não manifesta nenhuma reação, a sensação que nós temos é que aquela pessoa não está nos dando atenção. Agora, quando se refere ao texto, o que é a interação? Como que nós interagimos com o texto? É uma pergunta difícil, não é? Parece difícil, mas não é. Na verdade, nós interagimos com o texto durante a leitura através do trabalho que o nosso cérebro realiza para compreender o texto. Então, enquanto nós estamos lendo, o nosso cérebro está trabalhando. O nosso cérebro está realizando várias operações que nós chamamos de estratégias de leitura, que é justamente esse trabalho de compreensão que vai sendo feito ao longo da leitura. Só que ele é feito de uma maneira tão natural, tão espontânea ou tão automática que nós nem nos damos conta desse trabalho que o cérebro está realizando. E se nós pararmos para pensar, nem conseguimos expressar verbalmente esse trabalho que é feito aqui no interior da nossa mente. Mas é essa a interação que a gente realiza com o texto. Então, a leitura é, na verdade, um processo cognitivo e um processo cognitivo complexo, porque envolve diversas estratégias de leitura. Continuando nossa reflexão, eu tenho umas duas perguntas para você. Primeiro, nós lemos todos os textos da mesma maneira? Segundo, se eu e você lermos o mesmo texto, vamos ler do mesmo modo? Bem, eu já disse, nós já comentamos aqui, que para cada texto que nós lemos, normalmente nós temos um objetivo diferente, não é? Então vamos ver alguns exemplos. Quando eu leio uma receita, querendo preparar um prato, uma comida, um bolo, eu tenho que prestar bastante atenção naquela receita. Eu tenho que ver todos os ingredientes, eu tenho que ver o modo de preparo. Se eu for realmente fazer aquela receita, normalmente eu vou voltar a ela várias vezes. Durante o processo de feitura do prato, eu vou voltar àquela receita várias vezes, prestar atenção em todas as palavras, porque eu não posso esquecer nenhum ingrediente e nem posso pular um dos passos do modo de preparo. Então, essa leitura é uma leitura palavra por palavra, é uma leitura detalhada. Agora, se eu estou folheando uma revista ou vendo um site na internet e encontro uma receita que eu acho interessante e vou apenas ler para saber se é uma receita fácil ou difícil, eu não preciso ter tanta atenção a todas as palavras. Eu posso fazer uma leitura mais global para ter a ideia se aquele prato é fácil ou difícil. Agora, quando eu leio uma reportagem, eu não preciso necessariamente estar atenta a todas as informações, a todas as palavras. Muitas vezes eu faço só uma leitura global. Nem sempre, por exemplo, eu leio todas as partes do texto. Agora, se eu leio uma reportagem que trata de um tema com o qual eu não tenho muita familiaridade, que eu não domino bem, provavelmente eu vou ter que prestar mais atenção nesse texto. Talvez eu me detenha em algumas partes desse texto, para entender melhor o assunto que está sendo abordado. Então, se eu me detenho mais numa parte do que em outra, eu digo que essa é uma leitura seletiva. Outra pessoa lendo essa mesma reportagem, mas se ela domina muito bem aquele assunto, talvez ela possa fazer também uma leitura global, sem se deter nem em detalhes no texto, nem em partes específicas. Agora, quando eu leio, por exemplo, um poema, eu também leio o poema palavra por palavra. Mas será que é o mesmo tipo de leitura que eu faço quando leio uma receita? Por falar em poesia, vocês conhecem o Poeminha do Contra, de Mário Quintana? Vamos ler esse poema? Ele é curtinho. E aí, você acha que ler um poema é a mesma coisa que ler uma receita?
Nós realizamos as mesmas estratégias, fazemos a leitura do mesmo modo quando lemos os dois textos? Acho que não, né? Quando nós lemos uma receita e lemos uma xícara de leite, nós não ficamos pensando no significado que as palavras xícara e leite podem ter. Mas quando nós lemos um poema, sabemos que as palavras podem ter sentidos diferentes, podem ter significados novos, que não são os mesmos com os quais nós estamos acostumados. Então, quando nós lemos lá no poema de Quintana o verso Eu, passarinho, provavelmente nós ficamos pensando no que a palavra passarinho pode significar. Para nós continuarmos pensando um pouco mais sobre modos de leitura, tipos de texto, vamos pensar em algumas situações relacionadas a esses exemplos que eu dei. Então, você leu a receita e quer preparar aquele prato, mas são muitos ingredientes e você não tem todos esses ingredientes e vai precisar sair para comprar. Então, certamente você vai fazer uma lista antes de ir ao supermercado ou você vai levar o celular para consultar a receita lá durante as compras e não esquecer nenhum ingrediente, porque se você esquecer algum, não vai poder fazer a receita do jeito que ela está lá. Quando você lê uma reportagem e alguém te pergunta sobre o que você leu, você não precisa se lembrar de todas as informações. Você pode fazer uma síntese daquela reportagem, falando das coisas mais importantes que você considerou ao ler. Por outro lado, se você lê um poema e alguém pergunta se você gostou do poema ou não, você também não precisa ficar se lembrando de todos os versos do poema. O poema de Mário Quintana é curtinho, é fácil, mas se for um maior, você não precisa se lembrar de todos os versos. Você pode falar mais do que você sentiu, né, das suas impressões ao ler o poema, do que necessariamente de cada palavra que está ali ou de cada verso. Então você percebe que até as situações que eu propus variaram de acordo com os textos? Ou seja, nós podemos resumir uma reportagem, mas nós normalmente não resumimos uma receita. Nós não precisamos lembrar de todas as informações contidas numa reportagem, mas precisamos lembrar de tudo que está numa receita se queremos fazer o prato direitinho. Nós podemos opinar sobre um poema, dizer se gostamos, se não gostamos, falar de nossas impressões. Mas normalmente nós não opinamos sobre uma receita, nós não refletimos sobre o modo de construção de uma receita, sobre o significado das palavras que estão ali. Bom, isso significa que para cada texto que nós lemos, não só nós temos um objetivo diferente, como também nós realizamos leituras diferentes, nós lemos de modo diferente, nós usamos estratégias de leitura diferentes. Então, para cada tipo de texto, ou melhor, para cada gênero discursivo, em geral, nós temos um objetivo de leitura que, por sua vez, determina um modo de ler e que, por sua vez, também determina as estratégias de leitura que nós vamos usar, não é? Bom, nós fizemos essa reflexão sobre a leitura fora da escola para voltar a falar da leitura na sala de aula. E agora você deve estar pensando que a leitura que nós fazemos na sala de aula, as atividades que nós propomos para nossos alunos, são meio artificiais, porque se distanciam muito daquilo que a gente faz fora da escola. Mas isso é natural, porque na sala de aula a leitura tem fins pedagógicos. O que nós podemos fazer é tentar diminuir essa distância entre o modo ou os fins da leitura que nós fazemos na sala de aula, aproximar mais da leitura que é feita fora da escola. Então, nós podemos tentar que a leitura na sala de aula seja menos escolarizada, menos formatada, menos artificial. Podemos tentar realizar o que nós chamamos práticas de letramento, que é justamente pensar nos usos sociais da leitura. Então, nós lemos fora da sala de aula com um propósito, com uma finalidade e realizamos modos de leitura, ativamos conhecimentos prévios, realizamos estratégias de acordo não só com os gêneros discursivos, mas também com os objetivos que nós temos.
A ideia ou o desafio, ou nossa principal tarefa é, na sala de aula, também tentar preparar atividades para que os alunos possam realizar a leitura dessa maneira. Você achou difícil? Você já faz isso? Você já pensou sobre isso? Deixa um comentário falando de como você trabalha a leitura na sala de aula, se você já é professor ou professora. E até aqui, como nós estamos? O que nós conversamos hoje ajudou você a repensar a leitura? A pensar mais, a aprofundar o que você já sabe sobre leitura? Vamos fazer um resumo rapidamente? Nós vimos que, na nossa vida diária, nós lemos diferentes textos de diferentes gêneros discursivos. Normalmente, para cada gênero discursivo, para cada texto, nós temos um objetivo de leitura. E nossos modos de ler os textos costumam variar de acordo não só com os gêneros discursivos, mas também de acordo com o propósito que nós temos. Assim, uma mesma pessoa pode ler o mesmo texto de modos diferentes de acordo com seu propósito. E duas pessoas podem ler o mesmo texto de maneiras diferentes, porque vão variar os seus propósitos e os seus conhecimentos prévios. Entra aqui uma notinha de rodapé. Embora eu tenha falado que as estratégias de leitura ocorrem de uma maneira natural, espontânea, automática, isso não quer dizer que as estratégias de leitura não possam ser desenvolvidas e otimizadas. Na verdade, essas estratégias que nós empregamos quando lemos e nem nos damos conta delas, resultam de um processo longo de várias práticas de leitura que nós vamos realizando ao longo da vida. Assim, quanto mais nós lemos, a tendência é nós realizarmos mais estratégias de leitura de uma forma mais elaborada, mais sofisticada e mais automática. Então, um dos objetivos das práticas de letramento na escola pode ser exatamente levar o estudante a desenvolver suas estratégias de leitura, a otimizar estratégias de leitura, ou até a se conscientizar de que quando ele lê, ele realiza diversas estratégias de leitura. Bem, para a nossa próxima conversa, eu vou deixar aqui duas perguntinhas, se você puder refletir sobre elas, já vai preparar você para o nosso próximo vídeo. A primeira pergunta é: quais são os elementos necessários para nós construirmos sentidos para o texto quando estamos lendo? A outra pergunta é: se a leitura é um processo cognitivo, será que esse processo tem caráter apenas individual? Essa é uma pergunta mais difícil, mas vale a pena pensar sobre ela. Bem, espero vocês aqui no canal Saber Ler. Não deixe de assistir ao próximo vídeo e, se puder, deixe um comentário.